A paz do Senhor, meu querido e minha querida, que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente. Estamos aqui com mais um estudo abençoado, hein? Este estudo promete te abençoar abundantemente. E o tema desse estudo é 10 lições sobre a parábola do bom samaritano. É isso mesmo. Estudando a parábola do bom samaritano, o Senhor me deu 10 lições e eu vou estar trazendo para a tua vida. Então isso aqui serve para você que quer preparar um sermão, ministrar na sua igreja, trazer uma saudação. Você pode usar esse conteúdo, está liberado para você colocar no seu sermão e pregar sobre a tua igreja e edificar o teu ministério. Sem mais delongas, vamos para o vídeo logo após a vinheta. Pois bem, amados e queridos irmãos, para você que não me conhece, eu sou o irmão presbítero Leandro e estamos aqui com mais um conteúdo abençoado. Eu não vou fazer a leitura da passagem bíblica, eu vou ler o versículo, explicar e aplicar sobre a tua vida. Vou ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, amém? Mas sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus em cima do tema 10 lições sobre a parábola do bom samaritano. E o texto, irmão, a qual nós vamos estudar, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do verso 25 ao verso de número 37, amém? Lucas capítulo 10, do verso 25 ao verso de número 37. Você faça a leitura aí da passagem, não espere eu mastigar tudo não, amém? Estude aí, leia aí, porque eu tenho certeza que Deus irá entregar mais revelações para você. Mas sem mais delongas, vamos para as 10 lições sobre a parábola do bom samaritano. Vai ser emocionante, fica até o fim, vai ser de suma importância para a tua vida. Eu vou ler, explicar e aplicar, amém? Querido, a primeira lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: uma das provas que somos verdadeiros filhos de Deus é o amor. É isso mesmo. Uma das primeiras provas que somos verdadeiros filhos de Deus é o amor. Por quê? Porque o verso 25 ao verso de número 27, a palavra de Deus, ela vai nos relatar: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como interpreta? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Então aqui, quando Jesus faz a pergunta, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, quando Jesus responde a pergunta do doutor da lei, louvado seja o nome do Senhor, a qual chega para Jesus, para interrogar Jesus e querer pegar Jesus em alguma palavra, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, perguntando o que era que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus aqui ele vai mostrar qual é, irmão, o distintivo do verdadeiro cristão. E qual é o distintivo do verdadeiro cristão? É o amor. A lei aqui se resumia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o próximo como a si mesmo. Então a primeira lição que nós aprendemos com a parábola do bom samaritano é que uma das provas que somos verdadeiros filhos de Deus é o amor. Então se nós falamos que somos verdadeiros filhos de Deus e não temos amor, primeiramente para com Deus, colocamos Deus em primeiro lugar e não amamos os nossos irmãos,
a nossa religião ela é mentirosa, a nossa religião ela não é verdadeira, nós não somos verdadeiros cristãos. A segunda lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: a soberba e a arrogância é uma arma que pode nos cegar profundamente. É isso mesmo, ei? A soberba e a arrogância é uma arma que pode nos cegar profundamente. Por quê? O verso de número 29 está escrito: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, querido, esse intérprete da lei aqui, que foi interrogar Jesus, ele estava cego. Ele achava que o próximo dele era apenas os judeus. Então a soberba do coração dele e a arrogância o deixou cego para que ele não viesse enxergar quem verdadeiramente era o seu próximo. Então a segunda lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é que a soberba e a arrogância é uma arma que pode cegar o homem e a mulher profundamente. A terceira lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: às vezes, irmão, caímos em algumas armadilhas por causa da nossa falta de vigilância. É isso mesmo. A terceira lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é que às vezes nós caímos em armadilha por causa da nossa falta de vigilância. E onde é que nós podemos ver isso? No verso de número 30, que está escrito: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto ou meio morto. Ou seja, esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele sabia que essa trajetória de Jerusalém para Jericó era uma trajetória perigosa, porque diz a história que nessa trajetória tinha caminhos desertos. Então os salteadores aproveitavam a oportunidade quando alguém ia só para roubá-los. Então, querido, este homem aqui não vigiou. E aí ele caiu em armadilha, ele caiu em problema nas mãos dos salteadores por causa da sua falta de vigilância. Então nós aprendemos a terceira lição com a parábola do bom samaritano, que às vezes caímos em algumas armadilhas por causa da nossa falta de vigilância. Então vigie para você não cair em armadilha. A quarta lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: tenha cuidado, o diabo quer roubar aquilo que é teu. É isso mesmo, tenha cuidado, o diabo ele quer roubar aquilo que é teu. Porque o verso 30, mais uma vez, vai nos relatar: e Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muito sofrimento, retiraram-se, deixando semi-morto. Ou seja, a Bíblia diz que o diabo na Bíblia era considerado como ladrão. E aqui esses ladrão roubaram aquilo que o homem tinha. E da mesma forma o diabo ele quer fazer sobre a minha vida e quer fazer sobre a tua vida. Então a quarta lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é para nós termos cuidado, porque o diabo ele quer roubar aquilo que é nosso. A quinta lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: quando encontra oportunidade, o diabo judia e o foco dele é nos matar.
Por quê? Porque o verso de número 30, mais uma vez, vem nos relatar. Olha o que a palavra do Senhor vem nos falar. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Alguns textos vai falar meio morto. Então aqueles ladrões ali, o foco deles era matar esse homem. Não mataram, mas deixaram semi-morto. Então, como eu já falei, o diabo ele é retratado como ladrão. E a quinta lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é que quando o diabo encontra oportunidade, ele judia de nós e o foco dele é nos matar. Esse homem foi muito judiado, roubado tudo que tinha e aí ele ficou semi-morto. Então vigia, o diabo ele não veio senão a matar, a roubar e a destruir. A sexta lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: às vezes somos cheios de religiosidade por fora, mas por dentro estamos vazios de Deus. Ei, e aonde é que está escrito isso? Está escrito: louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no verso de número 31, que diz a palavra do Senhor: e ocasionalmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou de largo. Verso 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Ou seja, a Bíblia diz que esse homem ele cai nas mãos dos salteadores. Aí desce o sacerdote, desce o levita que cuidava dos serviços no templo, mas quando vê ali o homem precisando de ajuda, eles não estendem a mão para ajudar. Então eles estavam cheios de religiosidade por fora, mas por dentro estavam vazios de Deus. Então, querido, bendito louvado seja o nome do Senhor. A sexta lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é que às vezes estamos cheios de religiosidade por fora, mas por dentro estamos vazios de Deus. A sétima lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é a seguinte: os que fazem a diferença são poucos. É isso mesmo. A sétima lição que nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano é que os que fazem a diferença são poucos. Olha o que o verso 33 vem nos falar. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. Ei, este samaritano não pertencia ao povo judeu, não era religioso, não tinha conhecimento da lei de Moisés. E aí esse homem aqui passa e ajuda o homem que se encontrava no chão, o homem que se encontrava caído. Então nós vemos aqui que passou o sacerdote e o levita, com certeza passaram com a sua comitiva e não fizeram nada por o homem caído. Mas esse samaritano aqui, ele, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, passa e se compadece do caído e o ajuda. Então nós vemos aqui que nem o sacerdote nem o levita, dois, não fizeram nada, mas um samaritano ajudou o homem que se encontrava no chão. Então nós aprendemos em sétimo lugar que os que fazem a diferença são poucos. Em oitavo lugar, louvado e bendito seja o nome do Senhor, nós podemos aprender com a parábola do bom samaritano que, bendito louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar é fácil, eu quero ver é na prática. Por quê? O verso de número 31 e 32 vem nos falar, como já foi lido. E ocasionalmente descia um sacerdote naquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia aquele lugar, e vendo-o também passou de largo.
Então o sacerdote e o levita pregavam no templo, palavra que amava a Deus, amava o próximo, mas quando viram o homem caído, não estenderam a mão. Então nós aprendemos aqui, irmão, bendito louvado seja o nome do Senhor, em 8º lugar, que falar é fácil, difícil é colocar a mão na massa, difícil é na prática, e às vezes falamos tanto, mas fazemos pouco. Em 9º lugar, 9ª lição, nós aprendemos com a parábola do bom samaritano a seguinte: precisamos se aproximar dos outros com atitudes diferenciadas. É isso mesmo, devemos se aproximar dos outros com atitudes diferenciadas. Por quê? Porque, irmão, o texto vai falar no verso de número 33, e certo samaritano que seguia aquele caminho, passou por perto e vindo-o, compadeceu-se dele. E o texto vai falar que ele agiu, tomou atitude, tirou este homem, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, da beira do caminho, levou para o hospital, e a Bíblia diz que ele cuidou do homem caído. Então, irmão, devemos se aproximar dos outros com atitude diferenciada, não com atitude de curiosidade, de julgamento e apontamento, mas com atitude de ajudar. Em 10º lugar, para nós estarmos encerrando esse estudo abençoado, nós aprendemos o seguinte com a parábola do bom samaritano: o nosso próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda. E aqui nós respondemos a pergunta do doutor da lei, que queria saber quem era o próximo dele, querendo pegar Jesus em palavra, querendo justificar-se a si mesmo. Ele achou que o próximo dele era apenas o judeu, ele achou que ele estava certo. Mas o próximo do homem e da mulher de Deus, ou de qualquer pessoa, é qualquer ser humano que precisa, necessita de ajuda. Então nós podemos, irmão, aprender essas 10 lições sobre a parábola do bom samaritano. Amém? Essas são as 10 lições aqui para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento na presença do Senhor. Você pode utilizar no seu sermão aí para agregar conhecimento à tua vida. Eu não me aprofundei nesse texto porque eu não estou pregando, estou trazendo um estudo. Eu estou lendo o versículo, explicando e aplicando, amém? Então utilize esse estudo aí, pregue na sua igreja, porque vai ser bênção para a glória de Deus, amém? Que Deus muito te abençoe, a paz de Cristo, amados.